obrigado pelo convite. Quando o Mackenzie fala ele aceitou, parece até que é um sacrifício, né? E para nós que costumamos fazer estudos espíritas nas outras casas, nós sabemos quão prazeroso é. A gente fica torcendo as pessoas chamarem a gente, porque realmente é um momento de muita alegria quando nós podemos refletir juntos com essa nossa família espírita que nós somos. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com vocês para refletir sobre essa questão que muitas vezes não é tão simples como a gente pensa. A família de ontem é a mesma de amanhã? Nós vamos ver que sim e não, dependendo da situação. Não é? À primeira vista nós falaríamos, é a mesma, porque nós vamos reencarnando sempre juntos. Mas existem alguns detalhes, existem alguns pontos que nós precisamos refletir para entender de uma maneira um pouco mais profunda, como as famílias se formam e se realmente nós somos sempre os mesmos voltando com a mesma família. É legal. Tá filmando, né? Começando pelo livro, eu trouxe que eu sempre gosto de mostrar os livros sobre os quais eu me baseio, porque as pessoas que estão assistindo depois vão lá e podem aprofundar mais. SOS Família, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, onde ela faz um históricozinho muito superficial dos primórdios da família. Então ali nós temos uma foto que não dá para ver direito, mas são 3 homens pré-históricos. E Joana de Ângeles começa dizendo que no início nós temos o instinto gregário, comum a todos os animais, ou quase todos, que se juntam de acordo com a sua família, com a sua espécie, para cumprir alguma tarefa. Então nós temos esse instinto gregário em nós, que é a sementinha que vai realmente, a partir dali, nos dar essa condição de formar a família. Mas o instinto gregário, ele vai nos unir, primeiramente, para a preservação da vida. A luta com o meio ambiente, com os animais, era necessário que nós nos colocássemos juntos para sobreviver. Então, era a primeira necessidade do grupo, era a sobrevivência. Depois, por essa questão da sobrevivência, nós nos juntamos e começamos a cooperar com essa tribo, vamos dizer assim, ainda não era família, no sentido que nós damos a palavra, começamos a dar a nossa contribuição. Os mais fortes fazendo determinadas tarefas, os mais fracos sendo protegidos e tal. E daí é que nasce, então, a partir desse convívio pelas necessidades de sobrevivência, de defesa, nasce o convívio. E no convívio, obviamente, que vão se desenvolvendo os elos de afetividade entre esse agrupamento. Desculpem. E daí, então, milênios mais tarde, nós viríamos ter o que hoje nós chamamos realmente de família. Esse grupo de espíritos afins e não tanto afins assim, mas que caminham junto em grupos. Como nós vamos ter a oportunidade de ver depois no livro 50 anos depois, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, onde ele mostra muito bem essa questão de grupos de espíritos que vão caminhando juntos durante a sua evolução. Então isso aí está em Joana de Ângeles, no livro SOS Família. E aí nós temos, como nós podemos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, a família pelos laços corporais, os laços consanguíneos, a família pelos laços espirituais. Então nós podemos dizer que nós aqui formamos uma família pelos laços espirituais. No movimento espírita, que para os trabalhadores mais dedicados, geralmente estão à frente do movimento espírita, nós realmente sentimos que existe uma família, que existe um vínculo, que existe algo que nos une
nessa família espírita que é muito forte. E nós sentimos que realmente não é o acaso que nos reuniu. Não é simplesmente porque eu estava em Nova York, vocês estão aqui e de repente a gente se reuniu. Existia, obviamente, como nós vamos ver, um programa para que isso acontecesse. Então, falando da família material, ainda Joana de Ângeles, eu baseei o estudo basicamente nela e no Emmanuel, ela diz que a família seria o grupamento de raça, de caracteres, gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. A família, genericamente, representa o clã social ou de sintonia por identidade, que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Bom, isso aí, a família pelos vínculos materiais. E depois ela diz que, juridicamente, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum através de um contrato, dando origem à genitura da mesma espécie. Também no livro SOS Família. E aí vem a família que nós diríamos ser a família fundamental. Porque ela vem, obviamente, desses vínculos que nós criamos na família material. A família inicial é a família material. Como nós vimos, lá desde o tempo das cavernas nós nos reunimos para sobreviver. E nós precisávamos uns dos outros. Então, juntos, nós passamos a trabalhar e fomos criando esses vínculos. E nos tornamos família espiritual. A família, no conceito de família espiritual, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Bom, nós espíritas não temos dificuldade de entender isso. Mas para os nossos companheiros que não são espíritas e que têm problemas, como todos nós temos, nas relações familiares, é muito difícil de entender como que na família pode haver tanta desavença, tanto ódio, tantos problemas. E para nós é tão claro. Como a Joana diz, grupo de espíritos normalmente necessitados e desajustados. Não é um grupo de anjos. Pelo menos aqui na Terra não é. Em planetas superiores já é. Mas aqui não. Somos espíritos desajustados, buscando na família o quê? Ajustamento. Pronto, já matou a charada. Isso já nos mostra que a família é constituída não para ser aquela ilha de paz, de harmonia. Esse é o futuro da família. Esse é o objetivo que nós vamos buscar, mas não é a realidade atual. E para que seja realidade um dia, obviamente que depende do esforço que nós podemos fazer estando na família. Por isso existe a família nesse mundo, para que através do esforço nós possamos nos tornar realmente família espiritual. Graças à contingência, obviamente, reencarnatória. Porque em uma vida, impossível. Nós temos seres, ou, parentes na nossa família, que vai passar a encarnação inteira e nós não vamos conseguir, muitas vezes, transformar esses laços em laços de amor. Pode até não ser mais um laço de ódio, mas vai ser um laço de um pouco de indiferença, um pouco de distância, mas não vai ser laço de amor. Nós precisamos muito tempo para transformar inimizade, indiferença, ódio em amor realmente. Leva tempo. E essa também é uma verdade consoladora da doutrina espírita, para que nós não fiquemos com culpa. Ai, que desgraçado que eu sou, estou nessa família, mas eu não consigo amar essa pessoa. Tudo bem. Se nós não podemos amar, pelo menos a gente não odeie. Já é um passo. Então, cada um de nós vai fazer o esforço até o ponto onde é possível, o máximo de esforço. E ela continua. A família é mais do que o resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Então, a família são essas lutas, é o trabalho, são os ideais, são os sonhos, o sonho de uma família ideal, o sonho de uma família harmônica,
E todos deveríamos, pelo menos, ter esse ideal pela frente. Daí o Espiritismo trazendo essa contribuição enorme para o sucesso da família na Terra. Porque mostra a todos nós da família, sejamos filhos, sejamos pais, irmãos, tios, o que formos, que nós somos responsáveis por essa construção. Não é meu pai e minha mãe, só porque são meu pai e minha mãe, que tem que se virar para que a família seja harmônica. Não, eu, como filho, tenho que contribuir. O ideal é um só para todos, e todos somos responsáveis. Eu, semana passada, ouvindo um estudo lá no primeiro fórum de Nova York, uma amiga nossa falou uma coisa muito interessante. Ela sempre ensina a filha dela, né, que ela é responsável. You are in charge. Porque às vezes a menina reclama para ela, I'm so boring this, I'm so bored. E a mãe fala, tá bem, filho, você está assim, tá chateada, está entediada. O que você vai fazer para sair dessa situação? You are in charge. Você pode fazer alguma coisa. Você é uma pessoa, você é inteligente. Se o que você está fazendo, se a situação não está boa, muda. Faz alguma coisa para mudar. E essa responsabilidade que a doutrina espírita coloca nas nossas mãos. Se a nossa família não é o que nós gostaríamos que fosse, que nós trabalhemos para que ela seja. O que eu posso fazer para melhorar a minha família? Mas meu pai é isso, mas minha mãe é aquilo, meu irmão é isso, minha irmã é aquilo, minha mulher é isso, meu marido é aquilo. Quando eu vinha hoje no ônibus, de Nova York para cá, eu estava lendo a vida de Batuíra, que foi um grande espírita brasileiro no estado de São Paulo, e ele uma vez atendeu a uma senhora que veio muito desesperada para conversar com ele. Nessa época ele já tinha fama de pessoa que podia resolver qualquer problema dos outros. As pessoas desavisadas pensavam assim, que ele resolvia o problema de todo mundo. E ela chegou lá e falou que ela estava sofrendo demais e tal, mas não abriu realmente o coração, ele ficou sem saber exatamente o que era. Mas ele estava em oração e recebeu a intuição de tentar fazer com que ela se acalmasse primeiro e estabelecer um vínculo de confiança que ela pudesse se abrir porque ela precisava falar. E ele, com um jeitinho de psicólogo espírita, que todo atendente fraterno acaba desenvolvendo, ele colocou ela muito à vontade e ela começou a falar. Porque eu estou sofrendo demais, eu estou pensando em cometer uma besteira, eu já não estou aguentando mais, porque meu marido agora, de meses para cá, toda noite tem trabalho extra, num escritório não sei aonde, mas eu tenho certeza que não é escritório, porque é a casa de alguém, e papai se abriu. E ele falou assim, não lembro exatamente as palavras, mas ele falou, minha irmã, realmente eu tenho a solução para o seu problema. Ela já ficou animada. É uma solução muito simples, muito fácil, e seu problema vai ser resolvido. E ele falando com aquele amor e aquela fé e aquela certeza que a pessoa ouvindo fala, nossa, ele está certo. Tanta energia que ele colocou naquela convicção dele, ela acreditou piamente que ele estava certo. Ele falou, bom, o remédio é muito simples. Paciência. Tenha paciência com seu marido. Não reclame. Aceite a situação. Porque se você for capaz de esperar, de ser paciente, sem nunca reclamar, sem julgar, sem acusar, você vai conquistar seu marido de volta. Passaram 2 meses e ela voltou. Quando ela voltou, ela disse, Senhor Batuíra, eu hoje vim agradecer o remédio que o Senhor me deu. Porque tudo que o Senhor falou eu segui à risca. Foi um pouco difícil no início, mas eu segui à risca. E um dia eu vi que meu marido saiu para ir para o tal escritório. Mas daqui a pouco ele voltou. Voltou e foi para o quarto. Eu segui, fiquei escutando. E ele andando nervoso de um lado para o outro.
e começou a falar: sua desgraçada, miserável, eu deixei a minha mulher, larguei a minha família, já não dou valor a essa esposa maravilhosa que eu tenho, para te dar tudo que eu tinha, e você me trai, desgraçada e tal. Também a partir de hoje eu vou dedicar minha vida exclusivamente a essa esposa maravilhosa que eu tenho e tal. E o autor do livro faz uma ressalva, que não seriam todos os casos que essa proposta daria certo. Mas o que ele quis dizer com isso? Que Petitinga estava vinculado ao mundo espiritual e recebeu a intuição. E no caso dela, funcionou. Obviamente que em outros casos, você não sabe o que poderia dar. Mas o caso é que nós temos que estar sintonizados com o mundo espiritual. A força que ela teve, primeiro foi buscar ajuda e depois se esforçou em aplicar o remédio para conseguir ter a família ideal que ela queria. Então, é um esforço. Não é simples, não é fácil, não é muitas vezes agradável, mas é possível. Com a paciência, com o amor, com a perseverança que a doutrina espírita nos dá. Todos nós somos capazes. Obviamente que cada um de nós tem que ter também discernimento, bom senso. Procurar ajuda, analisar a situação, ver o que nós podemos fazer para melhorar. Mas se Deus nos colocou nessa família ou naquela, se Ele nos deu esse encargo, é porque Ele conta conosco. Ele confia na nossa capacidade. Existe uma música espírita para criança que diz assim: enquanto estiverem nascendo crianças na Terra, é sinal de que Deus ainda tem esperança na humanidade. Então todo ser que nasce tem uma tarefa que pode cumprir. Nada é impossível. Vai depender de nós. E é por isso que Joana de Ângeles, muitas vezes quando ela fala de Jesus, ela fala Jesus, o homem. Para tirar essa divindade que a Igreja Católica botou em Jesus, que fica um Jesus tão distante que nós, na nossa preguiça, muitas vezes, nós falamos: Jesus era Jesus. Quem sou eu para fazer o que Jesus fazia? Jesus foi um homem comum. Obviamente, um espírito muito mais evoluído. Mas o que ele fez como homem, todos os homens e mulheres podem fazer. Senão não teria sentido a vinda dele. Não teria sentido. Mas nem sempre fácil. Como o caminho dele não foi fácil também. O caminho dele foi a cruz. Durante todos os dias da vida dele. Mas ele não disse para que a gente pegasse a nossa cruz também? Às vezes a família é a nossa cruz. Então, nós temos que ter essas aspirações realmente para fazer com que a família seja, no futuro, a família ideal que nós sonhamos. Bom, aí entra mais especificamente a questão da formação da família. A família, para lograr a finalidade a que se destina, deve começar desde os primeiros arroubos da busca afetiva, em que as realizações morais devem sublevar as sensações sexuais de breve durabilidade. Bom, por esse parágrafo da Joana de Ângeles, nós já vemos de onde vem a crise da família, que sempre houve, mas que hoje em dia se acentuou. Quem é que hoje em dia, rarissimamente, com raríssimas exceções, buscam essa formação da família desde os primeiros arroubos afetivos, lá no namoro? Se nem existe mais namoro. Então, as realizações morais devem sublevar as sensações sexuais. Nós estamos longe disso na nossa sociedade, muito longe. O que acontece é que nós buscamos primeiro as sensações sexuais, e quantas pessoas falam: tem que conhecer sexualmente para ver se vai dar certo, porque depois, se não for bom, como é que vai fazer? Olha como está invertido, porque vai chegar um tempo que vai ficar repetitivo. A relação sexual vai perder o gosto, como tudo na vida.
E se não tiver essa base, o arrobo afetivo que se desenvolveu em amor, nada mais vai segurar o casamento. Porque não tem amizade, não tem carinho, não tem respeito, não tem nada, era só a sensação. Então a família já começou desestruturada. E o que acontece muitas vezes é que dessas relações nascem filhos. E aí já é tarde. Já é tarde, e o que acontece é que ou a pessoa aborta, o que é a solução pior, ou a criança vai crescer num ambiente sem amor, de desequilíbrio. Se os dois não estiverem capacitados para fazer o que nós falamos antes. Ok, já que a família foi formada assim, vamos fazer essa família dar certo. Mas a gente vê que a grande maioria não está preparado para isso, porque não foi educado, nunca pensou nisso. Né? Embora seja essencial a união sexual, o fundamento, o fundamental é o sentimento de amor que pode resistir aos embates dos relacionamentos a dois, e depois com o grupo de espíritos renascidos no corpo físico, constituindo o santuário doméstico. Ora, então, se quando nós, na Terra, voltarmos a esses valores da família e seguirmos essa orientação de Joana de Ângeles, que é a de Jesus, as famílias vão ter mais base, vão ter mais estrutura, porque vão nascer já do amor, do carinho, do respeito, que, se existe no casal, vai ser transferido para a prole. E essa prole e o casal, essa família vai ter muito mais condições de vencer os obstáculos, porque realmente vai ser uma família com um projeto de futuro. Uma família sem um projeto de futuro, ela já vai acabar na primeira crise. Porque o que acontece? Nós já casamos hoje em dia pensando na probabilidade do divórcio. Porque se não der, a gente divorcia. E o primeiro embate a gente divorcia. Eu li uma pesquisa que dizia que de 2 casamentos, um é certo que vai se divorciar em poucos anos, segundo os números. A constelação familiar no namoro encontra a pedra angular para o futuro alicerce doméstico que deverá resistir às tormentas do cotidiano. Então é lá no namoro, os primeiros contatos entre o homem e a mulher, que a constelação familiar vai começar. E nós vemos que nos livros de André Luiz, muitas vezes, ele nos diz que quando os 2 espíritos que estavam programados para se encontrarem se encontraram, os filhos que já estavam preparados para reencarnar, o que faziam? Incentivavam aquela relação. Jogavam um nos braços do outro, para que eles realmente pudessem dar cumprimento à tarefa que foi programada no mundo espiritual. Então existe todo esse programa que, se não for dessa maneira, nós vamos ver um pouco mais adiante no que está. Organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultados da imprevidência sexual de muitos indivíduos, é sempre o santuário que não pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para quem lhe perturba a estrutura. Ora, então, por aí nós vemos que existem 2 tipos de família, se nós podemos classificar, hoje em dia na Terra. Sempre houve, mas hoje em dia mais. A família que realmente foi programada e a família que foi criada pelos impulsos da sexualidade, pela imprevidência. Apareceu, virou uma família, e agora essa família é a que tem prioridade. Já não é mais o plano estabelecido, porque existe a responsabilidade de um com o outro. O que acontece muitas vezes é que, nesse momento, se separa, geralmente nas separações, um fica ferido. Um sai feliz por ter se desembaraçado da situação, e o outro, muitas vezes, ficou vinculado. O que nós vamos ver aqui no livro 50 anos depois, um pouquinho mais na frente. E aquele que ficou ali vinculado, que ficou ferido, ele vai influenciar todo o resto da vida daquele outro que foi embora, mesmo que ele não perceba. Porque é um vínculo criado, é uma responsabilidade adquirida que vai ter que ser resgatada. Então,
se a família foi criada ou começou de uma maneira imprevidente, ela agora é prioritária. É ela que deve seguir adiante agora, para que o mal não se torne pior. É permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos futuros. Por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades de evolução. Ora, nossas necessidades de evolução são muitas. Viver numa família totalmente equilibrada, só com espíritos nobres, não atenderia às nossas necessidades. É por isso que no mundo espiritual, nem todos vão para as colônias superiores, porque lá as necessidades evolutivas não seriam atendidas. É necessário estar nas colônias ou cidades inferiores, onde há muita dor, porque ali é que eu vou ter oportunidade de crescer realmente. Quando nós vemos que em nosso lar, os espíritos estão lá, estão numa situação de paz, de harmonia relativa. E quando eles vêm à Terra em missão, eles já não têm mais aquela paz. Eles estão em paz, mas alguma coisa diferente aconteceu e eles saem do equilíbrio. Porque saíram do ambiente vibratório da maioria da população, que é elevada, e que contribui para que, naquele momento, nós estejamos em paz. Acontece mais ou menos a mesma coisa quando a gente vem, vamos dizer no nosso caso, na casa espírita. Nós temos um dia perturbado, nós tivemos uma semana difícil, estamos um pouco fora do nosso equilíbrio, mas a gente chega na casa espírita, a gente está bem. A gente sai levitando. E às vezes a gente ouve as pessoas, eu queria morar no centro, porque aqui eu me sinto tão bem. É mais ou menos a mesma coisa, quando a gente está em nosso lar, na colônia de nosso lar, ou em outra colônia, e nós nos sentimos muito bem, porque nós estamos no meio de espíritos equilibrados, mas ali nós não temos a oportunidade de conhecer as nossas necessidades evolutivas, porque ninguém nos atormenta ali. Então eu nunca vou ficar nervoso, não vou ter oportunidade de colocar para fora aquilo que eu realmente ainda sou, ou aquilo que eu ainda tenho dentro de mim. Então a gente vem para a Terra. E aqui nós vamos conviver com pessoas diferentes, níveis diferentes. Vamos ser agredidos, vamos ser amados. E nessas diferentes relações de amor, de ódio, de desprezo, de calúnias, etc., nós vamos vendo quais são as nossas reações. E é isso que é fundamental. Qual é a reação íntima que eu tenho diante de determinada situação? É aí que eu me conheço. Nossa, mas quando alguém fala isso, eu tenho vontade de voar em cima e me matar. Então, eu estou tendo a oportunidade de me conhecer. Então, eu tenho que trabalhar nesse ponto. Daí a família ideal para esse momento nosso é a família que nos permite ver o que nós temos dentro de nós. E aí nós vamos entender que nós não podemos ainda, não merecemos e não devemos nascer só entre espíritos nobres. Nós precisamos nascer entre aqueles que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram, para que nós possamos então desenvolver o que ainda não desenvolvemos em nós, que é o amor, o entendimento, o perdão. De outra maneira, a gente não sairia dessa situação. E aí vamos então aqui entrar nessa história. Quem já leu 50 anos depois? Então vocês conhecem. Lindíssima história de um grupo familiar que na Roma do segundo século, né? Cento e pouco é segundo século. Na Roma do segundo século viveu uma história incrível de amor, de calúnia, de traição. E essas pessoas, das quais uma delas é a reencarnação, uma das reencarnações do autor Emmanuel, que nesse livro é o escravo Nestório, nós vamos ver que existe uma trama
que começou na realidade, quando nós falávamos de que se a família começa por uma imprevidência e depois eu não quero mais essa responsabilidade, vou embora e deixo a outra pessoa ferida, magoada, a partir desse ato de indiferença, eu posso complicar toda a minha vida. E foi exatamente o que aconteceu nesse livro. Uma das personagens principais, Euvídio, ele, na juventude dele, teve uma relação amorosa com a Cláudia. E nasceu um filho, ela colocou o filho na porta do pai do Euvídio, que era o Neio Lúcio, e ele, uma alma muito boa, pegou aquela criança, educou a criança e etc. E o Euvídio simplesmente abandonou, porque era só uma relação superficial. Ele não queria nada com ela, ela era muito bonita, mas era uma plebeia, não era do patriciado, e ele simplesmente não quis mais saber daquela relação. E casou com alguém do nível social dele, que era a Alba. E eram muito felizes no casamento, porque era o casamento que havia sido planejado no mundo espiritual. Ora, se nós formos pensar de acordo com a lei, de acordo com o que nós vimos, a família planejada era ele e a Alba, e depois as filhas, a Célia e a outra que eu esqueci o nome. Essa era a família planejada. Mas, pela imprevidência dele, a família que deveria ter sido levada adiante seria ele, a Cláudia e o filho Silano. E ele arcasse com as consequências que tivesse que arcar. Seria muito menos penoso do que as consequências que ele arcou mais tarde por ter abandonado a Cláudia. Porque ela era um espírito ainda muito frágil e ela não suportou a dor. Porque ela queria ter a posse, não era amor, era posse do Euvídio. Como ele a abandonou, ela a partir de então planejou anos a fio a vingança, nunca se esqueceu. Ora, as filhas já tinham mais ou menos 20 anos, quando, vejam bem, mais de 20 anos se passaram, quando ela conseguiu se vingar. Colocou uma serva da confiança dela na casa deles, de maneira que ela desse as notícias para ela e armou uma trama muito bem armada. Levou Euvídio em viagem com Adriano, que era o imperador na época. Os dois foram viajar, Cláudia, o Euvídio, junto com o imperador, para fazer um trabalho na cidade de Tibur, onde o Adriano queria viver depois que largasse a coroa. E lá se foram por mais de um ano. E ela, a Alba, mulher do Euvídio, ficou sozinha e o esposo da Cláudia tentou de todas as maneiras seduzir a esposa do Euvídio. Então era ali um casal que queria destruir o outro. Bom, quando eles voltaram de viagem, ela resolveu então que iria realmente separar os dois. E tramou de colocar, no dia que o Euvídio estava voltando de viagem, ela voltou antes, combinou com a serva de colocar um neném, que na época em Roma, segundo Emmanuel, existia um local onde toda noite se colocavam os bebês enjeitados. Bebezinho de horas se colocava lá. E essa serva foi lá, pegou um bebê, chegou em casa e tinha dado um sonífero para a Alba e armou toda uma cena de parto. Sujou os lençóis de sangue, colocou o bebezinho do lado, mas nisso, a filha Célia, que é o espírito iluminado do livro, viu aquela movimentação e chegou no quarto e se deparou com a mãe, com aquele bebê, uma cena de parto, e ela não sabia o que dizer, não sabia o que pensar, mas só sabia que ela queria salvar a mãe, porque sabia que o pai jamais ia perdoar. E ela então diz para a serva:
você não viu nada. Por favor, te dou o que você quiser para você não ter visto nada. Pegou o bebê, levou para o quarto dela e assumiu a maternidade. Bom, a partir daí, a vida dessa família foi totalmente destruída. Porque quando o vídeo chegou, ele expulsou Célia de casa. Uma menina da alta sociedade de Roma, com 18 anos, nunca havia saído sozinha. Foi para a rua com um bebê que não era dela para salvar o casamento dos pais. Bom, a vida continuou, mas Alba, com aquele desgosto de ter perdido a filha, nunca se recuperou. Foi ficando doente, doente e morreu. Ele se viu sozinho e quando a gente está sofrendo mais, nós ficamos mais sensíveis, ele não tinha como se consolar, ele acabou se tornando cristão. Alguns anos se passaram para encurtar a história e ele então ouve falar, através de um amigo cristão, que em Alexandria existia um homem, o irmão Marinho, que vinha fazendo prodígios de consolação e de curas e etc., que ele fosse até lá, porque lá ele iria encontrar consolo. E ele foi. Chegando lá, ele viu o irmão Marinho, que era a própria filha, mas ele viu que tinha uma semelhança. Mas era um homem, vestido de homem, em um mosteiro. Ele achou muito semelhante, mas ficou lá alguns dias, aprendeu muito sobre Jesus e sobre a tarefa da caridade prática que o cristão deveria, na qual o cristão deveria basear a sua vida. Ele volta para Roma e coloca em prática os ensinamentos de Jesus dados pelo irmão Marinho. E realmente ele conquista um pouco de paz. Mas ele já na beira da morte, agora sem família, praticamente, ele volta para ver o irmão Marinho, quando o irmão Marinho, então, já estava também quase à beira da morte. E aí, ele se revela, mostrando quem era o irmão Marinho, que era a própria filha. E ele, apesar da consolação, da alegria, aquela dor profunda que ele sentiu a vida inteira, de ter expulsado a filha do lar, porque o orgulho dizia a ele que ele tinha que fazer, mas o coração de pai dizia que ele tinha sido um monstro. Expulsar a própria filha do lar, uma menina sozinha, 18 anos, para nunca mais. Era uma dor muito grande para ele também. E ele então, quando vê que a filha dele era o irmão Marinho, e ele entende que ela nunca tinha sido responsável por aquilo, por aquela gravidez que não existiu, e ele então morre mais em paz. Logo depois o irmão Marinho também morre. Bom, por aí nós vemos que, até esse ponto da história, nós vemos que por uma imprevidência de uma relação casual, ele pagou com a vida de toda a família a sua própria felicidade. Porque perdeu a filha, perdeu a esposa, porque aquela que ele havia abandonado não conseguiu perdoar. E cobrou dele. Mas o clímax do livro vem no último capítulo, quando todas as personagens vinculadas a essa trama, não só a família consanguínea, mas alguns escravos, o prefeito dos pretorianos, que era o homem que assediava a Alba, todo aquele grupo envolvido nessa trama se reencontra no mundo espiritual. Os mais vingativos e inferiores, como a Cláudia, o marido e outros, se encontram numa zona, como nós sabemos, obviamente, de muita dor, de muito sofrimento. A Célia ascende a um mundo superior, provavelmente de onde ela já tinha saído, fica sendo, ou volta a ser o guia daquele grupo, o guia espiritual daquele grupo, e aqueles que estavam numa posição de relativo equilíbrio, porque haviam conhecido Jesus, haviam podido se transformar durante a vida,
se encontravam numa região mediana. E nessa região mediana, eles recebem a visita de um espírito vindo da espiritualidade superior, que diz a eles: está chegando a hora de vocês, como grupo, voltarem à cena do mundo. E vocês que já estão em condição de planejar ou de participar do planejamento reencarnatório, vocês vão, junto comigo, planejar a volta. Como vai ser? Como vai ser as posições, etc. E eles então planejam a volta. Quando está se aproximando a data da volta, retorna o mensageiro, mas agora trazendo os espíritos vinculados àquele grupo que estavam nas trevas, que eram os necessitados, que não puderam participar do planejamento por falta de lucidez. Então eles teriam que ser guiados ou orientados. E o mentor diz: bom, agora que as linhas gerais do plano já foram traçadas, aqui nós temos aqueles a quem nós devemos amor, perdão. E já que vocês são capazes de participar do planejamento, eu vou deixar livre a escolha de cada um de vocês para decidir quais dentre eles vocês querem ajudar mais próximo de vocês. E, obviamente, que existia ainda certa dificuldade, por exemplo, da Alba e do Ovídio, de perdoar a Cláudia e o Lólio Úrbico, que era o marido dela, que eram os responsáveis diretos por toda aquela vida de dor que eles tiveram. Eles ainda não conseguiam perdoar, apesar de todo o conhecimento que eles adquiriram. E o Lúcio, então, que era o espírito daquele grupo mais equilibrado, ele dá o primeiro passo. Ele se aproxima de Cláudia, que estava um trapo humano, se aproxima dela e diz: filha, eu quero que você venha comigo. Você vai viver sob o meu teto e eu vou te educar com todo o meu amor, vou te dar toda a minha atenção, e etc. E um dia nós vamos, então, viver como uma família unida e feliz. E ele motivou os outros a fazerem a mesma coisa, simplesmente com aquela disposição inicial. E cada um foi fazendo. O Ovídio e a Alba, então, se enchem de coragem e vão até o prefeito, o ex-prefeito dos pretorianos, e oferecem a ele também a atenção e o carinho, o amor que eles deveriam trabalhar. Porque não existia ainda, eles deveriam trabalhar. E assim todo o grupo passou a se escolher entre si até que todos estivessem encaixados na sua devida família. Então vejam bem que a família que existia em Roma do século II, do início do século II, a família consanguínea, era uma. Mas a próxima que viria, os laços consanguíneos já não seriam exatamente os mesmos. Porque Cláudia, que era uma pessoa externa, consanguineamente falando, da família do Neio Lúcio, agora ia ser filha e está diretamente vinculada pelo sangue. Mas, como grupo, como família espiritual, como grupo que vem reencarnando junto há milênios, eles faziam parte do mesmo grupo, ou da mesma família espiritual. E esses vínculos vão se modificando a cada reencarnação, de acordo com as necessidades que cada um de nós vai ter, que cada família vai ter. Então, nós, obviamente, não ficamos saltando de uma família para outra, nascendo entre espíritos totalmente desconhecidos, mas não vamos ter exatamente as mesmas posições, obviamente. Quem é mãe vai ser filha, vai ser amigo, vai estar próximo, vamos conviver, vamos nos encontrar, nossas vidas vão se entrelaçar, vamos continuar sendo família espiritual, mas os vínculos materiais vão ser diferentes. E aí nós temos a constelação familiar do livro de Joana de Ângeles, a constelação familiar, onde ela fala uma coisa muito bonita,
A constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo. Os astros menores giram atraídos pela força dos maiores. No caso em tela, são os pais, as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos na condição de planetas à sua volta, assim como de futuros satélites que voltearão no seu entorno sob a atração da afetividade, que são todos aqueles que se vinculam aos descendentes. Então, apesar de nós sabermos que a idade cronológica não significa elevação, nós sabemos que as crianças, muitas vezes, filhos, são espíritos mais evoluídos que o pai, isso não impede essa realidade. Os pais sempre vão ser a estrela, o sol. E é em torno deles que vão girar os filhos, mesmo que os filhos sejam mais evoluídos. Então é importante para que os filhos, mesmo sendo espíritos evoluídos, que tenham vindo com missões, como nós vemos hoje em dia, essas crianças especiais que têm nascido com tarefas no planeta, se não tiverem esse sol, essa estrela, em torno da qual eles possam sentir essa atração, essa segurança, eles não vão desenvolver o potencial deles. É necessário que aqueles que vieram primeiro sejam o apoio dos que vão vir depois. E assim por diante. E ainda no livro Constelação Familiar ela diz: por mais combatida pelos novos padrões de loucura que graça na Terra, a família não desaparecerá do contexto social na condição de instituição superada, porque o amor que sempre existirá nos corações se expressará em maior potencialidade no lar, núcleo de formação que é para expandir-se na direção do colossal grupo humano. Como nós vimos aqui na história de Emmanuel, cada vez que nós reencarnamos, nós não vamos encontrar somente com espíritos que nós já convivemos, seria um absurdo. Nós vamos, obviamente, conviver com outros espíritos, nós vamos criar vínculos. E esses vínculos vão fazer com que essa família espiritual se alargue cada vez mais. Como ela diz, até atingir a humanidade toda. Então, quando nós temos a nossa família, obviamente aqueles vínculos são os mais fortes, é o nosso primeiro compromisso, mas quantas vezes a própria vida nos distancia dessa família consanguínea para que nós possamos alargar os nossos vínculos, a nossa família espiritual. Acho que é o caso de todos nós aqui, que deixamos família no Brasil e que vamos criando outros vínculos aqui, ou na Turquia também, né? E vamos deixando esses vínculos que ficaram no Brasil, que ainda são vínculos de amor, mas nós vamos alargando a nossa família. Encontramos familiares de outras eras e vamos acrescentando outros. Então a família não poderia ser sempre a mesma, porque dessa maneira nós não chegaríamos ao amor universal. É necessário que a família se expanda, que agregue cada vez mais para que a gente cumpra esse papel. Ah, não entrou. Era para entrar uma frase de cada vez. Bom, aqui nós temos um soneto que fala sobre a família e a evolução. Em tempos longínquos, na memória perdidos, nasceram e cresceram nossos círculos de amor, nossos vínculos de amor. Vivemos momentos de alegria e outros de dor, tornando nossos corações mais e mais unidos. Mas na estrada da vida ainda ouvimos os gemidos daqueles que em nossas mãos sofreram o horror do nosso abandono, nossa violência, nosso desamor, a quem agora devemos nossos corações arrependidos. Hoje, juntos novamente participando do mesmo clã, corrigimos o ontem de erros sonhando com o amanhã, lutando para transformar definitivamente em luz as trevas dos sentimentos indignos e inferiores, fazendo de ex-inimigos seculares novos amores, para um dia, família ditosa, beijarmos as mãos de Jesus.
irmã Bárbara. Bom, e com isso nós concluímos as nossas reflexões, desejando a todos muita paz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Eduardo. Gostaríamos de perguntar, desculpa, era para a gente perguntar a você antes, se alguém poderia te fazer alguma pergunta. Pode, se tiver pergunta. Se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Eduardo a respeito do tema. Está todo mundo bem resolvido, né? Com a família. Cristiane, Isso é um bom o que o Eduardo fala para nós da família universal? A família universal, assim, relacionada, você circulou mais a família nossa do dia a dia, a família universal, a família que existe dentro do nosso trabalho, né? Aquele chefe, aquele companheiro, que pode ser também, pode chamar uma família também. Quando Jesus nos apresenta Deus como Pai, Ele automaticamente nos coloca todos como irmãos. E nós vemos que entre vários círculos religiosos as pessoas se chamam irmãos, justamente porque é o que nós somos. Nós somos todos irmãos. Não importa a situação em que nós estamos agora, a posição na família que nós estamos agora, nós somos filhos de um mesmo Pai. Nós temos a mesma essência, a mesma formação, saímos do mesmo, tivemos o mesmo início e temos um mesmo destino. A única diferença que existe entre nós é a diferença de idade espiritual, que faz com que cada um de nós, de acordo com as experiências que nós tivemos, estejamos um pouco mais adiantados, um pouco menos adiantados. Mas quando nós nos realmente tivermos com isso internalizado, de que somos realmente família, de que cada pessoa que eu encontro na rua é meu irmão, não é um estranho, nós vamos ser mais tolerantes, mais pacientes, mais fraternos com o patrão, que, né, o patrão, essa palavra já tem uma conotação meio pejorativa, a gente acha que todo patrão é o chato, é o exigente, não é? Vamos ter a piedade, a compaixão pelos criminosos, por aqueles que estão semeando as guerras, as violências no mundo inteiro. E nós vamos então realmente querer, com todo o nosso coração, que cada ser humano que existe nesse planeta e em todo o universo, receba aquilo que há de melhor. Quando nós, espíritas, nos posicionamos contra a pena de morte, eu acho que esse é um dos exemplos de como nós realmente sentimos a humanidade como irmã nossa. Porque a pena de morte, ela geralmente vai tirar a vida de uma vítima da sociedade, geralmente. Porque o criminoso de crimes hediondos é um espírito doente, que se tornou doente por alguma causa pretérita, em vidas passadas ou nessa vida, por fragilidade dele próprio, mas por, muitas vezes, indiferença da sociedade. Ainda hoje, nós conversávamos, eu, Nauri e a Gabi, nós estávamos falando, mas é uma questão do espírito, porque os espíritos passam pelas mesmas situações e uns conseguem superar a situação, obviamente. Mas como a grande maioria da nossa humanidade está em um nível evolutivo ainda muito atrasado, se nós deixarmos esses espíritos por conta de que eles são espíritos e eles podem superar, eles não vão superar, porque são espíritos frágeis. E nós deixamos eles entregues à violência, ao tráfico,
a falta de escola, a falta de amor em casa, os pais são drogados ou são alcoólatras, e como que nós queremos que essas crianças cresçam saudáveis? Que esses espíritos vençam na vida. Se nós que tivemos, geralmente, nós que estamos aqui tivemos família, pais amorosos, que nos educaram, nós temos tanta dificuldade de perdoar, às vezes a gente tem vontade de esganar o próximo. Como que nós queremos que uma criança que desde pequena apanhou, sofreu, nunca recebeu amor, possa dar amor? Não vai dar. Então, essa comiseração, essa compaixão que nós temos pelo indivíduo que nos causa mal, que causa mal à sociedade, que é agressivo, que é violento, nós estamos começando a entender que são nossos irmãos e que não precisam ser mais violentados, porque já foram demais. O que eles precisam é de reeducação, um processo reeducativo que dê condições a eles de tirar o que eles têm de bom de dentro. Há 2 semanas atrás, ou 3, eu assisti o filme da vida de Dom Bosco. Não sei se alguém aqui já assistiu. É lindo, eu não conhecia a vida dele. E um dos primeiros trabalhos que ele fez, porque ele sentia desde pequeno aquela necessidade de fazer alguma coisa pelas pessoas. E uma das primeiras coisas que ele conseguiu fazer foi visitar a prisão, onde estavam muitos menores, jovens. E ele pediu ao prefeito para ter a oportunidade de levar aqueles jovens para fora da prisão, fazer um passeio com eles. E o prefeito falou, mas de jeito nenhum, são jovens violentos que não têm jeito, nasceram assim, vão morrer assim, eu não dou autorização de jeito nenhum. E ele insistiu, eu me responsabilizo. Mas não, porque você vai tirar eles daqui, eles vão sumir e nunca mais vão voltar. Eles vão voltar, me responsabilizo. Bom, eu vou autorizar. Mas se não voltarem todos, se faltar um, é o senhor que vai para a cadeia. Eu aceito. E assim ele fez. Tirou aqueles jovens da prisão, levou para a natureza, um local bonito, sob as árvores, fez atividades de jogos, ele fez, durante a vida dele toda, ele utilizou muito jogo para evangelizar as crianças e jovens. E ele levou esses jovens. Na hora que eles voltaram, o filme mostra, então, o guarda da prisão contando. 1, 2, 3. Estão faltando 2. E eram os 2 maiores, que se consideravam chefes do bando, os mais rebeldes. Não estavam ali. E ele levou um susto. Porque ele tinha conversado com todos, explicou a situação e tal. No que o prefeito está vindo, dizendo, bom, eu avisei, os 2 aparecem correndo. Tinham se arrependido do que iam fazer, eles iam fugir. Mas se arrependeram, porque eles entenderam que aquele homem foi o único na vida deles que acreditou neles. Porque ninguém acreditava que eles iriam sair da prisão e iriam voltar para a prisão. É uma coisa impensável. Mas Dom Bosco acreditou neles. E por isso eles resolveram voltar. Foi a primeira vez na vida que eles receberam um ato de amor. Porque acreditar é um ato de amor. E a partir dali, eles começaram a modificar a vida deles. Saem da prisão, vão para a escola de Dom Bosco. Alguns se tornam padres também no grupo salesiano que o Dom Bosco funda, porque ele acreditou no potencial humano. Então, é esse sentimento de fraternidade que o Espiritismo nos ajuda a desenvolver, entendendo que, apesar das aparências, no fundo, todos nós estamos buscando amor. Quando os violentos atacam, quando eles ferem, eles estão buscando amor. Só que eles não sabem como. E esse sentimento, apesar de muitas vezes ser difícil, principalmente quando acontece algo próximo à nossa família consanguínea, aqueles mais próximos, obviamente vai ser mais difícil de nós entendermos o outro, o violento, mas com certeza, com o Evangelho de Jesus clareado pela doutrina espírita, nós vamos ser capazes. Porque uma coisa nós precisamos entender, o Espiritismo não vai tirar dor de ninguém. O Espiritismo não diz que se você se tornar espírita você não tem mais dor, você vai entender e amar todo mundo e sua vida vai ser uma maravilha. Não. A dor vai estar lá.
mas nós vamos compreender, vamos sofrer diferente. Quando Maria estava diante da cruz vendo Jesus sendo crucificado, o filho dela, depois de ter sido, como é que a gente chama? Chicoteado. Não é chicoteado, tem outro nome. Tem outro nome, que é açoitado, porque o chicote é só uma coisa, açoite tinha as coisas que cortavam a carne. Depois de ser açoitado, crucificado, e a mãe ali, obviamente que ela estava sofrendo mais do que todas as mães, mas o amor pela humanidade, o amor pelos sofredores era muito maior. E ela conseguiu perdoar aquelas pessoas que estavam ali matando o filho dela, torturando o filho dela na frente dela. Nós podemos fazer. Mas o dia que nós entendemos que realmente nós somos uma família caminhando para Deus.